Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, reunidos de uma forma diferente do que nós estamos acostumados, mas todos juntos nós viemos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Hoje nós não nos abraçaremos, não daremos as mãos como nós estamos acostumados, mas hoje cada um no seu lar, cada um de onde estiver, nós iremos glorificar o nome do nosso Deus, todos juntos, e em unidade, declarar o quanto Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu queria deixar com os irmãos, um texto que se encontra em Salmos, capítulo 18, versículo 2, que diz assim: O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que nós possamos confiar nesse Deus, que nós possamos entender que nós dependemos somente dEle. E por isso nós vamos glorificar esse Deus sem nenhum medo, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Amém? De onde você estiver aí, bata palmas e glorifique ao Deus com toda a liberdade que você tiver. Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca ao coração. Posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz. Pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto está, sem medo então vou escolher confiar em ti, e das promessas não verás, minha alegria
seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Gostaria de convidar você aí, de onde estiver nesse momento, para levantar um clamor pela nossa nação. Sinta-se à vontade agora, mas se concentre nisso. Vamos clamar ao Senhor por nossa nação. Deus, estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Vemos Te glorificar, Senhor, e adorá-lo, Senhor, com tudo que nós temos, Senhor, e com tudo que nós somos. Viemos nessa noite, ó Pai, Te pedir um clamor, ó Deus. Nós viemos aqui, ó Pai, pedir que o Senhor vá de encontro com cada família, Senhor, nesse momento. O Senhor, entra com providências, ó Pai. Que cada enfermo, Senhor, e cada família afetada, Senhor, por essa doença, Senhor, que o Senhor vá de encontro nesse momento, ó Pai, trazendo a cura. Nós colocamos também, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos governantes nas Tuas mãos, Senhor. Dê a eles, Senhor, o direcionamento que vem de Ti. Assim como todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as pessoas que estão hoje trabalhando, Senhor, para que nós possamos estar tranquilos em nossos lares, ó Pai. Abençoa-os nesse momento, ó Pai. Venha protegê-los, ó Deus. Nós Te glorificamos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está nesse momento, Senhor, olhando por todos nós. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com Teu poder e Tua graça, venha a vida. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com Teu poder e Tua graça, venha a vida. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com Teu poder e Tua graça, venha a vida. Sobre o vale sobre os nossos corações.
Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, esse é um momento onde, enquanto igreja, é um momento de muita gratidão, onde nós podemos expressar. É um tempo que eu sei que talvez os irmãos estejam muito inseguros com o dia de amanhã, com essa parte financeira, mas eu quero desafiar os irmãos, desafiar a se entregar, a confiar em Deus nesse tempo. Abram comigo lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 25. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aqui Deus nos chama para confiar nele. E Ele nos diz, Jesus nos diz, que Ele nos dá a paz. A paz que Ele nos dá não é baseada num carro novo, ou no aumento de salário, nem em dinheiro, ou em qualquer circunstância dessas que o homem pode adquirir e alcançar, mas é baseada na paz que o Espírito nos dá. Ele diz que não tenho medo, eu vou ir para a cruz e nada pode me livrar disso, pois essa é a vontade perfeita do meu Pai. Mas deixo-lhes um conselheiro que estará com vocês. Então, nesse momento, irmãos, de dificuldade, abra os seus olhos, dizime, oferte mais do que você fazia antes, e abra os seus olhos para as pessoas que estão ao teu entorno, a sua família, porque eles têm mais dificuldade, que talvez perderam seus empregos. Esse momento não é momento de pensar somente em nós, mas sim no próximo. E não tenha medo, porque o nosso conselheiro, ele está conosco. Ele já nos deu a paz. A nossa paz não está baseada em dinheiro, não está baseada em poder, mas está baseada no Espírito, nas verdades que Ele nos ensina. Então, dê o seu melhor a Deus, continue sendo fiel com Deus, continue dando a sua oferta e abençoando pessoas que estão ao seu entorno. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro
Olá, meus irmãos. Esta é a primeira vez que nós estamos realizando um culto em nossa igreja via online. É uma experiência nova. Em tempos de crise é que surgem novas oportunidades. E nós, como igreja, não podemos deixar de anunciar as boas novas do Evangelho. Em especial, nos tempos de crise, nos tempos em que nós estamos vivendo. Mas para que este culto acontecesse, foi necessário o esforço do Ministério da Sonoplastia, da mídia, da música, da comunicação. E eu quero, em nome da igreja, agradecê-los com todo o carinho, pelo empenho, pelo compromisso que vocês têm demonstrado. No meu caso particular, eu quero também agradecer a minha esposa, Ana Lúcia, que tem me incentivado a trabalhar neste novo meio de comunicação e que tem sido também uma experiência muito nova na minha vida. Agora, você que nos assiste, eu gostaria que você participasse desse culto. Não fosse apenas um assistente, mas a pessoa que realmente se envolvesse, cantasse, orasse e prestasse bastante atenção no que o Senhor tem a lhe dizer no culto desta noite. Por isso, eu quero que você seja não apenas um ouvinte, mas uma pessoa, um membro participativo. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos e amigos nessa noite sobre o tema Em tempos de crise, Deus também se faz presente. Na verdade, nós vamos estudar vários textos, mas inicialmente eu quero ler Salmo capítulo 34, no versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus queridos irmãos, quando tudo parecia entrar nos eixos no nosso país, vendo uma luz no fundo do túnel, a recuperação da economia, dos empregos, da autoestima da população, nos aparece essa pandemia denominada Covid-19. Tempos difíceis, tristes que nós estamos passando. Há dias em que o céu parece estar mais nublado, que a nossa alegria parece murchar. São momentos de dor, de perda, de saudades, de perseguições, de injustiças, temores, ansiedades, inseguranças, doenças, coronavírus, enfim, situações que insistem em tentar nos abater. Mas o que a palavra do Senhor tem a nos dizer num momento igual a este? Ela diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e socorre quando nos sentirmos oprimidos. Salmo 46, versículo 1, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E no Salmo 9, diz, Deus é o alto refúgio para o oprimido, é o alto refúgio em tempos de angústia. Se não fosse, para que serviria a fortaleza, se não para o momento de guerra? Para que serviria o refúgio, se não para o momento de perigo? Para que serviria o socorro, se não para a hora da necessidade? Nós estamos no mundo todo sujeito a situações difíceis. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 16, 33, afirmou, dizendo, no mundo teremos aflições, mas não podemos perder o ânimo, porque Ele venceu o mundo e nele nós também venceremos. Podemos correr para Deus, pois Ele nos guarda, Ele nos livra, nos protege e cuida de cada um de nós. Todos os dias, quando nós acordamos, nós devemos tomar as escolhas. E há pelo menos duas que nós devemos tomar. A primeira delas, ou nós escolhemos alimentar a tristeza, dando lugar à depressão, ao desespero, ou vamos nos refugiar no Senhor. Se alguém escolhe a primeira opção, é um prato cheio para Satanás, que sempre tenta oprimir para que não vivamos a alegria do Senhor. Quando perdemos a nossa alegria, ficamos cada vez mais fracos. É por isso que Neemias capítulo 8, 10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Por outro lado, quando entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, nós corremos para Ele e Ele nos acolhe. Lembremos de Lucas capítulo 15, da parábola do filho pródigo. Quando aquele homem estava totalmente distante do Senhor, desobedecendo à vontade do Senhor, quando ele se lembrou do Senhor, ali estava o Pai de braços abertos para o recebê-lo. Dessa mesma maneira o Senhor quer fazer conosco. Podemos chorar no seu colo, contar
para com Ele no momento da nossa aflição, abrir o nosso coração e receber consolo e paz. Salmo 57, versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ai, meus queridos, refugiar nas asas do Senhor, não há coisa melhor. Debaixo das asas do Senhor, o salmista encontrava abrigo, esperando pelo fim das calamidades. No Senhor ele encontrava a cobertura e a proteção de que tanto precisava. E nós também poderemos fazer a mesma coisa como o salmista. Que possamos desfrutar da presença de Deus em todos os momentos de nossa vida. Mas existe uma pergunta que tem inquietado a muitos. E é o seguinte: por que tenho que passar pelo deserto? Tempos difíceis que estamos vivendo. Será que é para Deus nos testar a fé? Se for assim, por que Ele faz isso? Será que Deus já não sabe que a minha fé é verdadeira? Sabe, às vezes Deus nos testa até o fim. Assim como Ele fizera com o povo de Israel quando permitiu que eles passassem pelo deserto. Na verdade, o Senhor estava querendo saber onde estava o coração do seu povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Pensemos um pouco. Será que nós também não estamos, como o povo de Israel, passando por esse momento? Será que não é momento de refletirmos e voltarmos a nossa atenção totalmente para o Senhor? Lembre-se, se a nossa fé é fraca, ela nunca irá crescer se não formos desafiados de alguma maneira. Infelizmente, nós às vezes não entendemos isso. Achamos que temos fé o suficiente. Já estamos prontos para receber as bênçãos, as promessas de Deus. Mas quando nós encontramos os momentos de dificuldade, e aí nós enxergamos o quanto a nossa fé é pequena e incapaz de nos ajudar diante das dificuldades da vida. Qualquer coisa, muitas vezes, nos separa da vontade do Senhor. Uma doença inesperada, uma morte de um ente querido, a perda do nosso trabalho, ou até mesmo um amigo que se volta contra nós. E quando isso acontece, a verdadeira natureza da nossa fé é revelada. E então, podemos abrir mais para Deus e dependermos dEle completamente. Preste atenção. Quando Deus nos testa, é para ver se nós somos fortes. Ele já sabe o quanto a nossa fé é forte ou não. Ele nos testa porque nós não sabemos o quanto nós somos fortes. E só percebemos isso quando passamos pelas provações. O salmista orou em Salmo 139, versículo 23, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A verdade é que nenhum de nós gosta de passar por momentos de dificuldade, momentos difíceis, o que nem sempre Deus está por trás dele, mas Ele permite para poder usar-nos e mostrar a nós as nossas fraquezas. E quando isso acontece, precisamos buscar a sua presença, pedindo pela sua fortaleza. A provação não é para nos derrubar, preste atenção, mas sim para nos fortalecer espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, no versículo 2 a 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem é que nunca se perguntou: por que estou passando por lutas? O que é de errado comigo? Por que estou sofrendo tanto? Quando nós estamos num momento difícil, achamos que a nossa dor é maior do que a de todos. A verdade é que todos nós passamos por provações e precisamos saber como enfrentá-las da melhor maneira, entendendo qual é o propósito de Deus para nós. Apesar do deserto ser um lugar seco, Deus tem um lugar especial para nós ali. Ele pode transformar a sequidão em mananciais no deserto,
O deserto não é o fim da estrada, nem o ponto de chegada. Ele sempre, simplesmente faz parte do nosso caminho. Meus queridos, o deserto não é o lugar que Deus preparou para nós vivermos, mas é apenas um local de passagem. Foi assim que aconteceu com Moisés. Ele tinha cerca de 40 anos quando deixou o palácio real para adentrar-se no deserto. E ali o Senhor o encontrou e o transformou. Da mesma forma, quando Jesus, logo após ser batizado, o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Lugar seco, onde temos sede e fome. Mas é exatamente no deserto que nós aprenderemos a beber da água da vida e comer do pão celestial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus nos leva ao deserto para nos mostrar que existe um alimento espiritual esperando por nós. Sempre passaremos pelo deserto na vida, e essa é a primeira lição que nós deveremos entender, que nós não estamos livres do deserto. Não podemos nem sequer afirmar que passei uma vez e não mais passarei. Jesus, por exemplo, passou 2 vezes pelo deserto. A primeira vez quando fora tentada pelo inimigo, e a segunda vez no Getsêmani. Ali naquela ocasião ele orou, ele enfrentou as piores lutas da sua vida. Ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Meus queridos, olhando para a vida de Jesus, esses 2 desertos que ele passou, podemos perceber que quando um deserto surge diante de nós, não significa que Deus está pesando a sua mão. Essa é uma visão errada que muitas vezes nós temos de Deus, em acreditar que o Senhor está nos mandando para o deserto, para uma doença, para nos castigar por algo que nós fizemos. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,8, e a sua essência é a bondade. Suas misericórdias não têm fim e renovam todos os dias. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Se não vivermos certas experiências, não saberemos administrar as bênçãos que Deus nos dá. Por isso, reconheça, você ainda não está pronto, mas você tem certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Em segundo lugar, estamos passando por mais um deserto. Entretanto, muitos estão apavorados nesse deserto. Essa pandemia que estamos vivendo, mesmo sabendo que é um dos sinais dos últimos tempos, mas ainda não é o fim. Não temamos. Tem muita gente com mais medo de morrer do que vontade de viver. Preste atenção, tem mais gente com medo de morrer do que com vontade de viver. Salmo 78, 52, 3 diz: O Senhor conduziu o seu povo como rebanho pelo deserto, Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. É sabido por todos nós que o deserto é um lugar seco, onde a água é escassa, não há sombras. O calor é intenso pela manhã e extremamente frio durante a noite. O deserto não foi feito para que nós ali pudéssemos morar, mas a Bíblia mostra que Deus permitiu o seu povo passar por vários desertos, não apenas físicos, mas também espirituais, para que aprendesse a depender dele e tivesse um crescimento espiritual. Todos estamos passando pelo mesmo deserto. Nunca poderíamos imaginar que o mundo todo fosse literalmente parar. Tudo e todos, nações pobres, nações ricas. O deserto pode vir de uma forma pessoal, através de um desemprego, de um relacionamento que você não esperava que acabasse, um divórcio, uma perda familiar, mas também de uma forma global, como essa pandemia. Por que Deus está permitindo isso? Pergunta alguns. Quando passamos por desertos, a sensação é que temos de que não há saída. Parece que nunca mais voltaremos a ser felizes, que nunca mais sentiremos a sombra fresca da presença de Deus e que os nossos sonhos nunca se tornarão realidade. Mas isso, meus queridos irmãos e ouvintes, não é verdade, pois o mesmo Deus que nos permite passar pelo deserto tem poder para nos tirar de lá. Salmo capítulo 34, no versículo 19, nos diz: Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. É interessante observar o que significa, o que representa 40 na palavra do Senhor. Nós vivemos e estamos vivendo no tempo da quarentena. Na verdade,
o 40 representa um deserto. Noé enfrentou tempestades durante 40 dias até que o dilúvio fosse cessado. Moisés também passou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo inimigo. Acredito que esses 40 dias podem parecer uma eternidade, mas graças a Deus, todo deserto tem início e fim. Porém, até que o tempo de provações passe, termine, devemos tomar muito cuidado para não tomarmos decisões erradas. Muitos começam a enfraquecer a fé e pensam que não darão mais conta de suportar as lutas. Mas é no deserto que você pode cair em depressão. É lá que você pode começar a praticar pecados que já tinha vencido. Veja a desonestidade, a pornografia, vícios da bebida, drogas. Jesus passou pelo deserto e venceu usando a palavra de Deus. Ele por 3 vezes citou, está escrito, Lucas 4, 8 e 12. A palavra de Deus, meus queridos, é o nosso manual de sobrevivência no deserto. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, em especial quando temos tempo para fazer isso, conforme nós estamos vivendo nos dias atuais. Depois que Jesus venceu as tentações, ele saiu do deserto muito mais fortalecido e cheio do poder do Espírito Santo para poder começar o seu ministério. É assim que Deus quer fazer conosco. Primeiro, ele nos coloca numa situação difícil para nos provar e ver o que realmente está em nosso coração. Depois, ele nos exalta e faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Meditemos na palavra do Senhor, mais uma vez, em Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 3. Assim nos diz a palavra: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E eu quero concluir citando uma poesia que eu recebi recentemente de um autor desconhecido. A poesia nos diz o seguinte: agora a gente entende como vive um passarinho, preso por ter feito nada, interromperam no caminho. Tendo que reaprender a viver, só resta ter fé e crer que voltará para o seu ninho. Parece que o barco afundou, remando contra a maré. Bebês, crianças, jovens, idosos, todos homens e mulheres. Depois, Deus me trouxe aqui para te fazer refletir. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé que vai passar. Isto é só uma estação. Só sente o trem balançar quem está dentro do vagão. Existe um vírus que é fatal, mas existe um Deus real que cuida do seu coração. Tenha fé que já vencemos. Somos mais que vencedores. Se carregamos espinho, é sinal que somos flores. Em meio à crise nacional, eu vi o país do carnaval adorar e cantar louvores. A quarentena me ensinou que nós agora temos tempo de valorizar a família, ver que o dia passa lento, de se reunir na mesa e termos relacionamento. Em época de quarentena, vemos que vale a pena viver todo e qualquer momento. Agora é hora de viver o que já tínhamos esquecido: ser família, ser exemplo de caráter definido, ser forte e corajoso, ter empatia, ser bondoso, ser humano e ser unido, ser amigo, ser sensível com as mortes existentes, ser canal de esperança, ser sensato e consciente. Mas o que alegra a alma é dar uma salva de palmas para quem cuida dos doentes, ser capaz de trazer paz, ser a luz que eu tanto clamo, ser as boas notícias dos jornais, ser o amor e eu te amo. Pois o vírus só vai morrer se nós aprendermos a viver e ser como seres humanos. Não tenha medo, tenha fé, que Deus os abençoe. Amém.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então eu terei vitória, eu verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Fique com Deus, irmãos.